Não há nada de novo sob o sol. Provavelmente você já deve ter ouvido essa frase por aí, mas nunca pensou de onde ela vem. Está na Bíblia, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. E sabe por que eu trouxe ele aqui nesse vídeo? Porque na arte, na literatura e no cinema não existe ideia nova. Nada é original. Para escrever um grande clássico da literatura, basta você roubar ideias. Parece estranho, né? Mas eu vou te explicar. Austin Kleon, em um manifesto moderno chamado Hobby como um Artista, diz que todo artista bebe de outras fontes. E mais, ele defende que saber roubar bem é uma habilidade. Não no sentido de copiar literalmente, mas de aprender com o que já foi feito e transformar isso em algo autêntico e original. Nas primeiras páginas do seu livro, Kleon escreve um grande conselho. Todo artista ouve a pergunta: de onde você tira suas ideias? O artista honesto responde: eu roubo. Como o artista olha para o mundo? Primeiro você descobre o que vale a pena roubar e depois você segue para a próxima etapa. Isso é tudo. Quando você olha para o mundo dessa maneira, para de se preocupar com o que é bom e o que é ruim. Há apenas coisas que valem a pena ser roubadas e coisas que não valem. Tudo pode ser afanado. Se você não acha que alguma coisa merece ser roubada hoje, pode achar que vale a pena roubá-la amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. E por mais revolucionário que Kleon tenha sido no seu manifesto, essa ideia vem de muito antes. Na Grécia Antiga, Platão já falava sobre imitação. Ele via a arte como uma cópia da cópia. O mundo real, para ele, já era uma sombra imperfeita do mundo das ideias. E a arte, por sua vez, era uma imitação desse mundo imperfeito. Mas aí entra Aristóteles, que olha para a mesma prática e pensa diferente. Para ele, imitar é natural. É por meio da mimesis, a imitação, que aprendemos, que nos expressamos e que criamos. A boa arte não é uma simples cópia, mas uma recriação que carrega emoções, significados e interpretações. E é exatamente essa lógica que molda a história da literatura. Grandes obras nascem de outras obras, porque antes de inventar, o artista observa e aprende. E se for bom mesmo, ele transforma. Quer ver isso na prática? Vamos começar com o rei da imitação, Shakespeare. A Luísa já até fez um vídeo aqui no canal falando sobre uma das obras que inspirou Romeu e Julieta. Vou deixar a recomendação aqui do vídeo para você clicar e assistir, mas independente disso, a gente vai retomar alguns pontos importantes. A versão de Romeu e Julieta que nós lemos, a do Shakespeare, é na verdade uma grande colcha de retalhos. Uma das versões mais antigas e influentes foi escrita por Luigi da Porto em 1530 sob o título História de Dois Nobres Amantes. Mais tarde, outro autor italiano, Matteo Bandello, recontou essa história com mais detalhes, tornando-a ainda mais conhecida na Europa. A narrativa passou então para a França, com a tradução de Pierre Boccioux, e finalmente chegou à Inglaterra, onde foi transformada em poema narrativo por Arthur Brooke, com o título A Trágica História de Romeu e Julieta, em 1562. Foi essa versão, em versos, de Brooke, que Shakespeare usou como base direta para sua peça. Ele manteve o esqueleto da história, o amor proibido, a rivalidade entre famílias, o casamento secreto, o plano desastrado, o suicídio dos dois, mas deu uma forma teatral, ritmo, drama, profundidade psicológica e, claro, os seus diálogos inesquecíveis. Portanto, Romeu e Julieta não foi apenas inspirado por uma única obra. Ele foi resultado de um processo de imitação em camadas, com Shakespeare colhendo o melhor de cada versão e costurando tudo com sua genialidade. Uma colcha de retalhos literários que se tornou um dos maiores clássicos de todos os tempos. Mas não para por aí, viu? Ainda no mundo de Shakespeare, outra obra que foi imitada é Hamlet. O príncipe dinamarquês que conversa com o pai fantasma, que finge loucura para desmascarar o tio assassino. Parece uma invenção genial. Realmente é, mas também é uma reinvenção. A base dessa história está registrada lá no século XII, em uma crônica de Saxo Grammaticus chamada Gesta Donurum. Lá encontramos o jovem Hamlet, cuja história é assustadoramente parecida com a de Hamlet. Um tio usurpador, um pai morto, um herdeiro fingindo-se de louco com a estratégia de sobrevivência. Mais uma vez, o Shakespeare bebeu de uma fonte antiga e serviu um vinho novo. Mas ele também serviu de fonte para outros grandes clássicos. Tem uma peça dele chamada A Tempestade, que inspirou autores por séculos. E aí, no século XVIII, apareceu um alemão chamado Friedrich von Klinker, que escreveu uma peça chamada Tempestade e Ímpeto. Ele era tão fã de Shakespeare que batizou o movimento literário todo com esse nome, e as suas obras são verdadeiras homenagens ao estilo dramático shakespeariano.
Por mais que seja um deleite falar de Shakespeare, a gente tem outros exemplos dessa arte de imitar dentro da literatura. Machado de Assis. Esse sim soube imitar muito bem os seus ídolos. Quando ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, o próprio Machado, sempre muito elegante, fez questão de deixar claro: seu narrador defunto, irônico e fragmentado foi inspirado por dois autores europeus, o inglês Laurence Sterne e o francês Xavier Dumest, especialmente a obra Viagem ao Redor do Meu Quarto, de Must. Um livro divertidíssimo, escrito durante um confinamento forçado, em que o autor narra as aventuras sem sair do quarto. Digressões, reflexões, capítulos curtíssimos. Te soa familiar? O Machado pegou esse estilo, trouxe para o Brasil, enterrou o protagonista e fez dele um crítico pós-morte da sociedade brasileira do século XIX. É ou não é a melhor homenagem possível? E sabe qual é o ponto comum entre todos esses exemplos? Nenhum deles se limitou a repetir, todos souberam reinventar. Eles simplesmente escreveram aquilo que eles queriam ler. E é exatamente aí que mora o segredo. A arte de imitar não está em copiar igualzinho, mas em absorver, reinterpretar e adaptar. E isso vale para tudo, para literatura, música, cinema e até para sua própria vida. Aliás, a gente é a média das pessoas que convivemos. A Eneida, de Virgílio, por exemplo, imita a Ilíada e a Odisseia. E mesmo assim, é uma das bases da literatura latina. Ulisses, de James Joyce, refaz toda a jornada de Odisseu nas ruas de Dublin. O Rei Leão é Hamlet em um universo de leões e animação. E Amor Sublime Amor, o musical da Broadway, já ouviu falar? É o Romeu e Julieta entre gangues nova-iorquinas. Quem faz melhor conta a história de novo. E vende mais. Não há invenção sem influência. Não há criação sem referência. Toda arte carrega uma herança. E como diz o escritor francês André Gide, e muito bem lembrado por Clio na sua obra, tudo o que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. Então, caro telespectador, quando se sentir desmotivado, empacado, naquele limbo criativo e sem qualquer esperança de escrever ou fazer algo novo, lembre-se, o que um bom artista entende é que nada vem do nada. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Porque é isso que todo grande artista faz. Rouba bem e transforma melhor ainda. Então leia, crie repertório e roube. Roube ideias que merecem ser roubadas e recontadas. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela companhia e vejo vocês no próximo vídeo. Até!